Eleição vai decidir se artilheiro do Inter fica. Exatamente isso. O goleador da temporada vai ser colocado em votação. Sei que essas palavrinhas aí, eleição, votação, você já está cansado, mas é isso que vai acontecer do Inter nos próximos dias. São 4 votos importantes. O voto do jogador, o voto do torcedor, o voto do técnico e o voto da direção. 2 votos, eu já sei para que lado vão. Eu vou falar disso daqui a pouquinho. Antes, deixa eu dar um serviço para você, que são os nossos patrocinadores, Mago.bet, a casa de apostas que mais cresce no Brasil, logo, logo com muitos conteúdos. Laboratório do Pé, tudo para o seu caminhar tranquilo. Palmilhas computadorizadas. Ludwig, empresa de bom princípio. Esse fim de semana eu joguei vôlei com a bola da Ludwig, coisa mais boa, macia de jogar. Fiquei até craque no vôlei, viu? E também arquiteto Anderson Alves, projetos digitalizados, muitas obras já acontecendo no interior do estado e também região metropolitana, o nosso craque, camisa 10, muito gênio, muito inteligente. Gente, o que acontece? O goleador do Inter, o artilheiro do Inter na temporada, está numa condição que foi colocado em eleição se ele vai ficar ou não. Eu estou falando de quem? Quem é o artilheiro do Inter na temporada? Você sabe? Ele tem 10 gols, não é centroavante, não é meia, é volante. Estou falando do Edenilson, exatamente, com 10 gols. Ele é o goleador do Internacional na temporada, jogador que recuperou espaço com o técnico Mano Menezes, ele que foi colocado no banco pelo Mano, depois da partida contra o Melgar, perdeu o pênalti, ficou marcado pela torcida, e o Mano, então, fica na reserva, que a gente vai recuperar um pouco a tua imagem, tirar um pouco do desgaste. E o Edenilson conseguiu fazer isso, já são 3 jogos seguidos como titular, e ele vem correspondendo em campo. A torcida ainda pega muito no pé dele, porque o Edenilson tem realmente alguns momentos que ele não aparece no jogo, dá uma sumida, depois ele volta a aparecer. Eu tenho uma opinião, tá? Eu acho que o Edenilson é um ótimo jogador, só que ele não pode ser considerado o craque, o diferencial da equipe. O Edenilson é um volante que chega na área, ponto. Ele não pode ser considerado um meia ou um atacante que vai fazer a diferença. O Edenilson, a gente sabe que tem um olhar muito aguçado de algumas equipes do Campeonato Brasileiro. Atlético Mineiro, Flamengo, Palmeiras, equipes que têm dinheiro, estão sempre de olho no Edenilson, né? Porque sabem que a relação do Edenilson com a torcida do Inter está desgastada e já vem há bastante tempo. Agora, o Inter entende que esse jogador é importante para 2023. E o Mano tem o seguinte pensamento: onde é que eu vou arrumar um volante como o Edenilson no mercado? E realmente, é muito difícil. Tem. Pô, vou falar do Gerson, né, que está na Europa, tá louco para voltar para o futebol brasileiro, só que custa caro o Gerson, ex-Flamengo. Então o Inter já tem esse jogador, e realmente o Edenilson é muito bom, não à toa, esteve convocado para a seleção brasileira, esteve no radar do técnico Tite até para uma Copa do Mundo, mas isso não vai acontecer. Então o Edenilson tem muito valor. O Edenilson é o seguinte, ele custa aí para sair do Internacional mais ou menos 21 milhões de reais. A equipe da Europa chega, paga isso, tira o Edenilson da equipe do Internacional. A gente sabe que o Edenilson tem mais de 30 anos, já não é um garoto, mas corresponde bem. É um jogador que pouco se machuca. Isso é muito importante também. Bom, o que acontece? O Mano Menezes quer o Edenilson para 2023. Esse é um voto. O voto do jogador indeciso, diria, nesse momento, tá? Indecisão. O Edenilson não sabe se quer ou não ficar por conta de tudo que ele já passou aqui no Inter, pela pressão da torcida, pelo desgaste, né? O jogador que já recebeu ameaças em casa, nas redes sociais, então ele está indeciso. O voto da direção do Internacional. O Internacional entende que esse jogador é valioso. Agora, fica em decisão, porque se baterem na porta do técnico Mano Menezes, do presidente Barcelos, olha, a gente quer o Edenilson, mas a gente dá tanto ou a gente dá um jogador para vocês. Dependendo do negócio, pode ser bom. Então, eu vou colocar indecisão também da direção do Internacional. Indecisão. Voto do torcedor. Esse é um grande problema. Voto do torcedor do Internacional. Quer ou não quer o Edenilson? A gente olhando nas redes sociais, conversando com torcedores, a gente entende que não. Nesse momento, não. Mesmo o Edenilson recuperando espaço. Então é muito difícil, está em votação. O Inter tem mais 4 jogos pela frente. América fora de casa, quarta-feira de noite. Atlético Paranaense em casa. São Paulo fora e Palmeiras em casa. Se o Edenilson for bem, fazer gols,
tudo vai ajudar para que o torcedor possa mudar o voto dele. Eu sei que tem torcedor que apoia o Edenilson, que quer que ele fique. E eu sei que tem torcedor que quer que não fique. Olhando nas minhas redes sociais, tá? Tirando essa medida, eu vejo que tem mais gente que não quer, né? Então, por aí eu tô indo no voto. Que a torcida não quer. Então, vai ter que fazer esse pacote, né? E a gente sabe que o voto do torcedor, o voto do jogador, tem peso duplo, né? Tem peso duplo. Se o jogador fala que não quer ficar, mesmo que o técnico queira, que a direção queira e que a torcida queira, o jogador não fica. Futebol é assim, mas ele tem contrato até 2024. Mas no futebol tem coisas que só acontecem no futebol. O jogador faz birra ou diz que não quer ficar, ou no caso do Edenilson, ele tem argumentos para dizer que não quer ficar por causa da família, por causa da pressão, desgaste, ele vai lá, convence a direção e a direção negocia o jogador. O futebol tem muito isso. Eu sei que no mercado de trabalho, se você tem um contrato com X empresa, você vai ter que cumprir, né? Não importa se quer ou não ficar. Claro, se tiver algum motivo, aí tu tem que mudar. Mas passa muito pela decisão, pelo gosto do jogador, se ele quer ou não ficar. Então, vai passar por muito isso. O Inter tem 4 jogos ainda pela frente, vai ter que construir essa aliança com o jogador para mudar isso. O Mano Menezes quer muito o Edenilson, pela leitura que eu fiz anteriormente. Não se encontra no mercado. Meu foco está enlouquecendo. Não se encontra no mercado. Não se encontra no mercado do futebol brasileiro um jogador como o Edenilson. Gente, eleição, então, para definir se o artilheiro do Internacional fica ou não. Importante falar aqui. Artilheiro do Inter. Olha o peso do jogador que a gente está falando, né? Isso aí ajuda na votação final. Um abraço para você, ó, tá aqui embaixo, ó, te inscreve no canal Leonardo Miller, vamos construir os conteúdos juntos. Em novembro, que no caso seria amanhã, né? Dia 1º de novembro, tem conteúdo especial da Copa do Mundo. Logo, logo eu vou revelar com quem eu falei, você vai saber, tá bom? Obrigado, até a próxima, te inscreve no canal para ter mais notícias, para a gente acompanhar e construir os conteúdos juntos. Abração!